Fala galera, iniciando mais um vídeo no canal. Hoje, segunda-feira, dia 16 de março, é isso mesmo? 16 de março, 7 horas da noite. A galera do escritório toda saiu e eu estou na fase de reestruturação da empresa. O que é a reestruturação? É aplicar processo, cultura, o que mais? Aplicação de processo e cultura dentro da empresa. Por quê? A gente chegou numa fase aqui na empresa onde a gente cresceu, deu uma curva e estagnou. A gente não conseguia sair de faturamento, a gente não conseguia mais ver resultado, a gente não conseguia, a gente parou. E eu fiquei maluco de como é que a gente vai resolver isso, o que é que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer. E aí foi pro G4 realmente para ter uma luz, como é que eu tenho que seguir. E quando eu voltei de lá, hoje tem o quê? Uma semana, uns 10 dias. E aí quando eu voltei, minha missão hoje é fazer todos os processos da empresa e aplicar a cultura que a gente tem em mente. Pode mudar amanhã, pode, mas a gente vai fazer hoje, implementar aí entre 90 dias e realmente fazer processo por processo, com calma. Por quê? Quando a gente vai se aplicar um processo dentro da empresa, que a empresa já tem um certo tempo, com uma certa quantidade de funcionários, uma certa quantidade de colaboradores, vão existir aquelas pessoas resistentes. Por que resistentes? Resistente no ponto de, para mim é muito mais cômodo fazer o que eu faço hoje e dá certo. Na cabeça dela, dá certo. Por quê? A gente não tem como avaliar a pessoa, eu não tenho como ver se realmente a pessoa está dando certo. Por quê? Tem vamos dizer, eu não sei se alguém já fez um método CIS aqui, mas ele dá um globo, onde tem todos os âmbitos da sua vida. A gente vai marcando para ver se realmente como está a nossa vida. E aí, quando a gente termina de marcar, a gente tem que fazer a roda girar. E muitas das vezes, um ponto está zerado e o outro ponto está 5, o outro ponto está 9, só que a roda não consegue girar. Dito isso, aqui, da mesma forma, eu não consigo fazer essa avaliação da pessoa, porque muitas das vezes a pessoa está me dando um resultado bom em um âmbito da empresa e ela está me dando outro resultado ruim aqui em outro âmbito, em outro ponto, vamos dizer assim. E aí, bicho, isso aí, caralho, a gente fica sem dormir, a gente fica sem saber qual decisão tomar. Por quê? Vou tomar essa decisão e aí eu vou deixar de faturar? Só que aí a gente tem que colocar o ponto. Eu vou deixar de faturar, mas eu vou conseguir ficar tranquilo. Então, quanto custa a minha paz em relação a isso? É bem complicado. E a questão do processo que eu fiz, todos os processos da empresa, primeiramente eu tive que fazer um processo e trazer para os sócios, apresentar para ver se aquilo é válido e o que não é válido, isso aqui muda. Um dos pontos foi, será que essa pessoa aqui ela está sentada na cadeira que é para ela sentar? Será que a gente está usando essa pessoa aqui da forma correta, onde ela é boa? Ou a gente imaginou que ela era boa nesse ponto e colocou ela aí? E a gente conseguiu mudar hoje social media, a gente conseguiu ver o potencial que nossa social media tem em relação a gravar e postar ali na hora, tempo real. Elas são bravas em relação a isso. Só que a cadeira que elas estavam sentadas não estava fazendo sentido, entendeu? E aí a gente realmente tem que reestruturar essa parte. Teve outras partes que teve que reestruturar, tem outras partes que a gente não conseguia entender, que a gente também reestruturou e está reestruturando. Hoje eu já tive várias reuniões. Hoje a gente também já fez alguns processos em relação a isso e a gente vai seguir. Também não quero fazer tudo de uma vez porque vai virar uma bagunça e amanhã a gente não consegue. Então, realmente implementar isso em uma quantidade de dias, dentro desses dias, quantas reuniões eu tenho com essas pessoas, como eu vou avaliar essas pessoas, qual é o meu papel de se fazer, porque essa parte de qual é o meu papel de se fazer, eu não consegui entender. Tem 2 anos que a galera dizia, vocês têm que sair do operacional, que são eu e meus irmãos. E tipo, a gente é muito fazedor. Se tem uma parada para fazer aqui, a gente vai lá e faz. Tem gente para fazer, mas vamos fazer. E com isso eu não consegui enxergar o que era a questão do operacional. O operacional não é a questão de você sair da empresa e deixar os seus colaboradores tomarem conta dela. O operacional é realmente você olhar para o que dá dinheiro, o que dá sustentabilidade da empresa, o que vai dar a vida da empresa, que ela vai conseguir se manter. Então é a gente olhar para esses números, é a gente olhar para pessoas, é a gente olhar para os números da conta, é a gente entender os números da conta, é a gente, muita coisa. E eu ficava, não tem como a gente sair do operacional. E realmente não é sair do operacional. O operacional do dono é um, o operacional do colaborador é outro. Se eu for botar minha energia, que é para o outro fazer, a empresa não sai do lugar. E realmente era isso que estava acontecendo com a gente. A empresa não estava saindo do lugar porque eu e os sócios estávamos fazendo coisas que eram para nossos colaboradores fazer. Só que, não vinha o processo, a gente não sabia avaliar, na nossa cabeça a gente faz melhor do que ele, então eu vou fazer. Então, sabe, tá vendo a questão da bagunça? E lá no G4 eu consegui entender, eu consegui parar e entender o que era realmente o operacional. Existem 2 operacionais, o operacional do colaborador e o operacional do gestor.
Então, quando eu consegui entender isso, bicho, minha cabeça de semana passada pra cá tá uma loucura. Nunca mais eu tinha passado uma madrugada acordado para resolver uma coisa. E eu cheguei, bicho, para digo, vou fazer isso aqui hoje. Eu vou fazer toda a questão operacional da empresa. E aí eu consegui desenhar. Aí outra, o tal da IA. O tal da IA. Quem não usa ela hoje realmente vai ficar para trás. Porque o processo que eu ia demorar, passei uma semana para fazer. Eu ia passar uns 6 meses, que eu não sabia de nada. Eu não sabia montar, eu não sabia como apresentar. Eu ia fazer como para apresentar na mão, no iPad. Então eu usei o ChatGPT, usei o Cloud e usei o Manus. Então qual foi o processo que eu fiz? Transcrevia todo o meu pensamento. Então começava a conversar aqui, ó, na madrugada. Começava a conversar. Conversando e gravando no ChatGPT o áudio. Ele transcrevia, eu pegava e jogava no Cloud, ver o que ele dava. Se eu quisesse melhorar a questão de dados e tal e etc, ia pro Manus. Até eu conseguir montar e tipo, bicho, muito bravo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Isso aqui é o painel de gestão. Isso aqui é o meu painel. Ó. Então aqui tem tudo que eu tenho pra fazer na semana. Tudo. Semana do dia 16 ao dia 22. Reunião semanal com todo o time. Cada braço comprometeu a entrega da semana. Gabriel, Gustavo, recebeu reporte, checklist com Tainá, pagamentos, relatórios recebidos. Pô, toda a minha semana tá aqui. E a gente tem um número de ouro. Que é pra realmente medir, né, cada pessoa. Pontuar cada pessoa, se tá bom, se tá ruim. E esse número de ouro aqui, ele vai ficar lá fora. Ele vai ficar lá fora pra ser visto. Por quê? Ninguém, quando a gente vai colocar isso ali fora, ninguém vai querer, pô, eu tô no vermelho e tá todo mundo no azul. É muito mais fácil essa pessoa que tá no vermelho ir pro azul. Quando é visto, quando eu tô vendo minha autoavaliação, quando eu tô vendo que meus amigos, meus colegas de trabalho estão subindo e eu tô permanecendo, ele vai fazer algo para subir. E essa pessoa que não fizer algo para subir, ela vai ficar lá na dela e a gente vai estar avaliando e vai ver que essa pessoa não pertence ao nosso grupo, não pertence à empresa. Então, a partir do momento que ela não pertence à empresa, que ela não tá seguindo o que é para seguir, não tá tendo resultado, corta. Porque a gente trabalha com PJ. PJ não é CLT que a gente vai cobrar hora, a gente vai cobrar resultado. A partir do momento que ele não tem resultado, o contrato dele não sustenta. Então, tudo isso aí vai vir nessa questão da bola de ouro. A gente tem aqui a questão do time, né? Pra você ver, ó, todo estruturado. Então, eu vou ter uma reunião com a Anne, vou colocar aqui, ó. E aí, a Anne respondeu as mensagens, a Anne enviou os relatórios, quantos rios postou, quantidade de lead gerado. E aqui, ó, eu posso até gerar um diagnóstico com a IA. Reunião. Aqui é uma reunião com o financeiro, que eu posso colocar aqui de todas as empresas que a gente tem. E aqui é a questão de configuração. É basicamente isso aí que a gente tem. E assim, não tem como eu estruturar toda a empresa e não ter o meu processo. Não adianta eu chegar aqui e passar todo o processo ali fora para todo mundo, fazer reunião e tal, se eu não tenho processo. Então eu tenho que acompanhar, eu tenho que ter minhas reuniões, eu tenho que saber seguir as reuniões, ter tempo. Hoje a gente vai ter tempo para reunião, então a gente vai realmente estruturar de uma forma para ter um ambiente de alto padrão, um ambiente de resultado. Porque a gente tinha muito essa parte, tipo, eita, fulano, ciclano tem que chegar 9 horas. Não, aqui não vai ser dessa forma. A gente passou a entender que contrato é resultado. Mas não tem como eu cobrar o resultado da pessoa se eu não mostro o resultado da pessoa. Você tem que dar esse resultado. Tá dando esse resultado, permanece. Não tá dando, corre. Eu tô feliz em relação a essa estrutura. Tô feliz por eu ter montado essa estrutura. Porque eu via muito isso e às vezes me incomodava quando eu via uma pessoa com uma frequência baixa, que a gente também permitia aquilo ali dentro. Só que não tinha como cobrar, por quê? Como é que eu cobro que a pessoa não sabe? Pra ela tá tudo bem, porque não tem ninguém chamou a atenção, ninguém cobrou. Tem um cara que ele tá mais acima e tem um cara que tá mais abaixo. Quando esse cara que tá acima vê que esse que tá abaixo tá igual a ele, não recebe cobrança, recebe no mesmo dia, recebe do mesmo jeito, é muito melhor ele baixar, economizar aqui o tempo, economizar o pensamento dele de trabalhar muito e vai estar do mesmo jeito. Então isso daqui não vai mais acontecer. Essa pessoa vai puxar essa. Desse formato é muito mais fácil. Agora, se não tiver esse formato, essa daqui vai ficar onde essa daqui tá. E era um dos erros que acontecia aqui. Eu sou bem realista, não tenho besteira de mostrar isso. Eu vou mostrar a evolução, né? Como a gente tem essa evolução, como a gente está construindo essa evolução. E esse vídeo não vai pro ar agora, vai só depois. Se você não usa inteligência artificial, você vai ficar para trás. Eu sou analfabeto de IA. Eu só sou já ChatGPT. Lá no G4 eu peguei essa aula aqui, puta que pariu, eu sei fazer um site. Eu fiz um aplicativo do zero, do zero. Minha mulher tem acesso, eu tenho acesso, a gente sabe todos os processos de casa, entrou dinheiro, não entrou, como é que tá, pagamento de X, a gente gasta YXZ, do caralho. Fiquei maluco. Um processo para a empresa, só que já tinha, e aí eu disse, pô, deixa eu fazer um para mim, para ver se realmente sai. E ficou pica mesmo. Mas é isso. Se você quer implementar esses processos na sua empresa, se você chegou em um nível que tipo, você não está mais saindo mais do canto, realmente você precisa de processo, você precisa de cultura.
E você vai aprender isso aí no G4. Eu indico. Até o momento, tá recente, mas eu já tô vendo a evolução, já tô vendo. Minha cabeça não mudou só para a empresa, mudou para dentro de casa. Mudou, pô, essas coisas estão acontecendo aqui dentro de casa, falta processo. Porque eu trato minha casa como uma empresa. Lá tem entrada, lá tem saída, lá tem quanto se gasta, lá tem funcionário. Então a gente tem que realmente fazer. Eu não sei vocês, mas já viram uma casa que tipo não fica, a empregada ali não fica, a pessoa que está trabalhando nessa casa não fica, ela entrou um mês sai, entrou um ano e tipo aí o cara fica, porra, não sustenta ninguém aqui em casa. Talvez seja o processo. Implementa o processo. O que é que essa pessoa tem para fazer? Como é que ela faz? Se foi dito? Muitas das vezes não é dito. A gente fica imaginando o que disse a pessoa e que ela entendeu. Comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Então, como foi que essa pessoa entendeu? Bicho, tem na cabeça da gente, às vezes a gente fica com vergonha de perguntar uma coisa que tá óbvia, mas a outra pessoa não tá entendendo. Então, eu também implementei processo dentro da minha casa, que isso aí tá me ajudando bastante. Eu comecei a ver coisas que eu não via, e principalmente em relação a dinheiro. Principalmente em relação a dinheiro. Mas é isso aí, galera. Mais um vídeo aí no canal. Não esquece de se inscrever, não esquece de dar uma curtida. Isso aí é o que vai mover a gente a gravar mais vídeos. E tamo junto. Comenta o vídeo, diz o que é que você acha, se isso é relevante. É muito bom eu estar próximo aqui de vocês. E tamo junto, é nóis. Valeu, valeu!